Eu peço que vocês abrem Romanos capítulo 5. É uma mensagem que sempre tocou o meu coração. Toda a escritura é importante, edifica a alma. A igreja sabe que os meus textos preferidos são João capítulo 1 e Romanos e Atos capítulo 1. E também Romanos 5 está entre esses. Então, eu queria que a igreja abrisse Romanos 1, a versão da nossa igreja é NVI, uma versão mais compreensível. Nós vamos ler o texto até o versículo 11. Romanos 5, do 1 ao 11. Que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar. Senhor Deus, que essa palavra venha atingir os nossos corações como uma flecha. Nós sabemos, ó Deus, que não é por força e nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Então agora eu me coloco como um vaso de barro diante da Tua igreja, confiando apenas no Teu Espírito Santo. Então fale aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um dos maiores desafios hoje do ministério pastoral, um dos maiores desafios hoje de um pastor é não deixar a sã doutrina sair do púlpito. Esse talvez seja o maior desafio do pastor. A gente vive numa era em que mercadores tomaram os púlpitos das igrejas e com isso as doutrinas cristãs foram sumindo das igrejas. A sã doutrina foi desaparecendo da igreja. Quando a gente lê a história da igreja, a gente vê como Lutero foi valente em defender a verdade. Nós vemos como João Calvino foi valente defendendo a verdade. Zwinglio, John Wesley, George Whitefield. Todos esses homens defenderam a verdade do Senhor com poder e ousadia no Espírito Santo. Cabe a nós, pastores, lutarmos pelos púlpitos das nossas igrejas. E cabe nós, pastores, com a nossa conduta, com o nosso exemplo, com a maneira como a gente se comporta diante da igreja, com a maneira como a gente se comporta diante da palavra de Deus, incentivar os cristãos e os crentes da igreja a buscarem e amarem a Bíblia, a amarem a sã doutrina. Nós precisamos acreditar naquilo que está neste livro aqui. Nós precisamos ter esse livro aqui como uma fonte de água viva que invade o nosso ser e produz alegria sem fim.
e produz coisas inefáveis que não tem nem como explicar. Como a gente vê no Salmo 19, quando o salmista diz assim: a lei do Senhor, ela é perfeita e revigora a alma. Nós, quando lemos isso nas Escrituras, a gente precisa crer nisso. Ela revigora a alma. Numa era onde as pessoas ficam procurando paliativos e anestesias para a alma, Deus está berrando nas Escrituras: são as minhas palavras que revigoram a alma. Não procurem anestesias aí fora. Não procurem passatempos. Voltem-se para a sã doutrina. Voltem-se para a palavra de Deus. Nós sabemos que nós, os mestres da igreja, seremos julgados com o maior rigor naquele dia, como diz o nosso amado Tiago na sua epístola. E por isso que nós precisamos voltar à sã doutrina nos púlpitos da igreja. Isso não é uma questão periférica, isso é para já e agora. É por isso que a gente vê pessoas dizendo: olha, na minha igreja tem tudo, mas falta a doutrina. E quando eu falo doutrina, eu não falo de usos e costumes aqui. Como em algumas igrejas acabam usando a palavra doutrina para se referir à roupa, o que é importante. A gente está bem adornado, a gente está decente, isso tudo é muito importante, mas isso não é sã doutrina. Isso se chama usos e costumes. A sã doutrina é a palavra do Senhor aqui. A sã doutrina, por exemplo, é defender que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. É que Ele levou toda a nossa enfermidade na cruz. Como diz um grande teólogo alemão que lutou contra o nazismo, o Bonhoeffer, que ele diz o seguinte: Jesus não morreu apenas pelos pequenos pecados, mas Ele morreu também pelos grandes pecados. Todos os pecadores podem ser perdoados em Cristo. Numa era em que as pessoas apenas pegam Cristo como um exemplo a ser vivido e imitado, nós pregamos Cristo como Salvador da alma. Como o jovem missionário uma vez disse: olha, tem uma grande diferença nas grandes religiões do mundo. O budismo tem coisas boas? Tem. O hinduísmo tem coisas boas? Tem. O islamismo tem coisas boas? Sim, tem. Mas tem uma coisa que o cristianismo tem que nenhuma outras religiões, nenhuma outra religião tem. E perguntaram para esse jovem missionário: o que é que o cristianismo tem que o hinduísmo não tem, o budismo não tem, o espiritismo não tem, o islamismo não tem? Ele diz: o cristianismo tem um Salvador, e em nenhum outro lugar existe esse Salvador. O judeu, ele vai mostrar as suas obras. Por que você é salvo? Ele vai dizer: eu faço jejum, eu faço as peregrinações, eu estou constantemente em Israel. O islâmico vai dizer a mesma coisa. Olha, eu faço o Ramadão, o grande jejum para lá e tudo mais, por isso eu sou salvo. O espírita vai dizer na próxima reencarnação eu serei uma pessoa melhor, porque eu procuro fazer o bem. E o que o cristianismo vai dizer? Nós somos miseráveis pecadores que fomos salvos pela graça de Deus e não pelas nossas obras. Efésios 2:8, vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É por isso que o pregador cristão, ele pode pregar com ousadia, porque não é a minha eloquência, não é a minha oratória, não é a minha retórica que converte, é o Espírito Santo em vocês, é um dom de Deus. Nós chamamos isso de uma graça irresistível, que quando atinge o coração, você não pode dizer não a Deus. Como está escrito que Deus abriu o coração de Lídia para ela atender a mensagem que Paulo pregava. Repare, às vezes o pregador não é nem tão eloquente, mas a mensagem dele está salvando almas. Jonas, quando pregou em Nínive, ele deveria levar 3 dias para pregar na cidade toda, que tinha mais de 120 mil habitantes. Jonas pregou apenas em 1 dia, porque Jonas não queria a salvação de Nínive. Tem pregador que diz que Jonas tinha medo de Nínive. Ele não tinha medo de Nínive. Leia o livro de Jonas e você vai ver que ele tinha ódio de Nínive, porque os assírios massacraram Israel. Jonas queria ver Deus massacrando Nínive, mas Deus é misericordioso e salvou Nínive através de uma pregação desleixada de apenas 1 dia do profeta Jonas. E a Bíblia diz: e todos se arrependeram quando viram Jonas dizer: arrependam-se e volte ao Senhor.
Mesmo quando o profeta não quer, a palavra é mais poderosa do que o profeta e ela salva o pecador. Olha essa doutrina aqui em Romanos, no capítulo 5. Paulo vai defender aqui a justificação pela fé, não pelas obras. Nós somos salvos pela fé em Deus, como os nossos antigos defendiam. É colocando a fé em Cristo Jesus, depositando nele o nosso coração, que nós somos salvos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês são salvos pela fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, como diz as Escrituras. Nós precisamos dessa fé em Deus. Como eu disse, não é pelas obras. Não adianta fazer nada de bom. Olha, eu vou fazer isso para compensar o meu pecado e de repente Deus me salva. Não! Ele quer o seu coração e a sua fé nele. Olha o versículo 1 de Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha as verdades que o texto vai trazer aqui. Pela fé nós somos justificados. O que significa ser justificado? A gente coloca a nossa fé em Deus e Deus bate o martelo nos céus dizendo, é justo através do que Cristo fez por ele. Paulo diz aos Colossenses que ele cravou o escrito de dívida na cruz, que era contra nós. Existia uma dívida para com Deus. E o texto é bem claro aqui, que pela fé nós temos paz com Deus. Como eu já ensinei nessa igreja numa escola dominical. Existem 3 tipos de paz. A primeira é a paz com os irmãos na igreja, a comunhão. Deus ensina essa paz, nós devemos ter essa paz. A outra paz que um cristão tem é a paz interior. Ele tem uma paz interior que provavelmente outras pessoas nunca terão. E tem uma terceira paz que é a mais importante. É o que a Bíblia chama de a paz com Deus. Bem, a primeira paz a gente pode perder. Existe irmão que às vezes para de falar com outro irmão por bobeira, mas perde a paz. Tem igrejas que são divididas entre lado B, lado A e lado C. O pastor fica até perdido. Se eu prego uma mensagem, eu desagrado o lado B. Se eu prego outra, eu desagrado o lado C. Eu não sei o que eu prego. Aí ele começa a fazer cócegas nos irmãos da igreja. Para ninguém detestá-lo, porque a palavra tem esse poder também, de fazer o pastor ou o pregador ser detestado, dependendo do que ele vai pregar. Porque ele vai ferir egos. Ele vai ferir divisões, ele vai ferir facções. Pastores e pregadores também sofrem com isso. Então a paz na comunidade pode ser perdida assim, e depois restaurada. A outra paz, que é a paz interior, que o cristão tem em Cristo, ela também pode ser perdida. Não ache você que ser cristão é viver saltitando para sempre. Isso é mentira. Tem espinhos no caminho. Existiu um movimento há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, que era o movimento da cura interior. As pessoas iam em seminário para a cura interior. Para ser curado interiormente, ali faziam várias coisas para você obter a cura interior. Mas olha, a angústia pode ser uma grande amiga do cristão. Quando o cristão ele perde a paz interior, como o salmista perdeu. Tanto é que ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Ser crente não é estar feliz o tempo todo. Você pode perder a sua paz interior. Isso você pode perder, como muitos cristãos perderam. O grande pastor da Inglaterra, Charles Haddon Spurgeon, perdeu. Durante tempos ele pedia licença à igreja, ficava 3 meses se recuperando interiormente para voltar com toda a força que ele tinha. De repente tem crente aqui que perdeu a paz interior e acha que não é mais crente porque perdeu ela. Está tomado pela angústia. Use a angústia como sua amiga e clame ao Senhor. A angústia vai te levar aos pés de Cristo. O próprio Cristo, antes da crucificação, disse aos seus discípulos, olha, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Jesus passou por isso. Leia o livro de Lamentações de Jeremias. Eu sou o homem que vi a aflição.
Eu sou o homem que fui tomado pela angústia. Então essa paz pode ser perdida, mas pode ser recuperada também através da palavra do Senhor, a vinda aos cultos, a oração, a batalha pela alegria. Agora, existe uma paz que não pode acabar nunca, que é a paz com Deus. Quando você creu em Jesus Cristo de todo o coração, se a sua conversão foi verdadeira, de fato você foi regenerado, Deus levantou a bandeira branca no céu a seu favor. Como o pastor Hernandes Dias Lopes gosta de dizer, olha, a justificação é algo que acontece fora do seu coração. Por isso que às vezes o cristão fica dizendo, será que realmente fui salvo? Será que eu não fui? É aquele grande dilema, né, de vários cristãos. Da Margarida, né? Margarida, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Se Jesus voltar hoje, eu estou salvo porque eu não pequei. Aí amanhã você peca, se Jesus voltar agora eu estou condenado. É mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. É uma sorte lascada. Não é isso que a Bíblia ensina. Jesus tem que voltar no dia em que eu estiver saltitante de santidade. É uma sorte lascada. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que uma fé pequena pode salvar você. A Bíblia ensina que mesmo você estando em um ambiente espiritual que você não desejaria, Cristo está do seu lado. Como os discípulos desesperados na tempestade e Jesus dormindo no barco. Eles estavam desesperados, a tempestade tomando o barco, mas Jesus estava no barco. Você tem paz com Deus pela fé. Isso não depende dos seus sentimentos, não depende das suas emoções, não depende se você está num dia extremamente estressante e preocupante. Se você soubesse como o seu nome está naquele livro, a maneira como aquele livro é selado por Deus, você teria um suspiro de alegria nos piores momentos da sua vida, porque você está salvo pela fé em Cristo Jesus. Não perca a sua fé em Deus, nunca. Mantenha agarrado, se mantenha agarrado em Cristo. É o que eu costumo dizer nos enterros em que eu faço. Isso aqui é uma das tristezas do ministério pastoral. A gente sempre está vendo gente morta. Parece aquele filme, né? Eu vejo gente morta. Quanto? O tempo todo. Daquele menino, o Sexto Sentido, né? É uma das tristezas do ministério pastoral. Sempre está vendo gente morta, sempre está enterrando gente. Mas sempre está apresentando bebê também na igreja. Sempre está apresentando vida para a igreja. São as alegrias e as tristezas do ministério pastoral. Mas uma coisa eu quero que você saiba. Você tem paz com Deus. Por quê? O homem caído é inimigo de Deus. É o que a Bíblia ensina. Leia Efésios 2. Nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Por natureza merecedor da ira de Deus. Inimigos de Deus. Nós somos os que viemos da grande rebelião que existe no mundo. Como eu ensinei hoje na escola dominical. Então o homem está em disputa contra Deus, há uma inimizade. Isaías fala, são os seus pecados que separaram vocês de Deus. Vocês caíram, vocês morreram, se tornaram inimigos de Deus e é a ira de Deus que está sobre você. Corrigindo alguns mitos aqui no meio evangélico. O inferno não é o inferno do diabo, o inferno é o inferno de Deus. O diabo está lá, ele irá para lá perecer debaixo da ira justa de Deus. Ele não está lá com o tridente dele furando você, ele está lá sofrendo debaixo da ira de Deus. Entenda isso, os pecadores estão debaixo da ira de Deus, e quem pode te salvar? Olha para a cruz do Calvário e veja quem bebeu a ira de Deus para você não beber. Eu gosto de uma ilustração do pastor Tim Keller, em que ele diz de uma cidade que foi totalmente incendiada. Um fogo devastou aquela cidade. E os bombeiros chegaram naquela cidade e encontraram uma ave grande no ninho. É uma ave grande com as asas dela alongada. E os bombeiros viram que aquela árvore estava totalmente queimada, um pássaro. E quando eles tiraram aquele pássaro do ninho, eles viram que todos os filhotes estavam vivos. Aquele pássaro deu a vida dele, pereceu no fogo, mas ele não saiu do ninho, porque amava os seus filhotes. Queria proteger os seus filhotes da ira, do fogo que estava por vir.
Veja Cristo de braços abertos na cruz, recebendo o castigo de Deus para você não receber. Por que fugir de Cristo? Como algumas pessoas dizem, olha, meu vizinho não tem Cristo, mas ele é muito bom, ele é uma boa pessoa, ele só não quer Cristo. Ele só rejeita Jesus. E eu me pergunto, como pode alguém ser bom e dizer não a Jesus? Que morreu na cruz por você como essa ave queimada. Como pode você continuar dizendo não para ele? Como ele disse para Israel, 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 Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, Jerusalém, como a galinha junta os pitinhos, mas vocês não quiseram, Jerusalém. Coloque a sua fé em Cristo e somente em Cristo. Mas, pastor, eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas fraquezas. Coloque a fé em Cristo e viva um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia após o outro. Um degrau de cada vez. Nós, pastores, temos as nossas fraquezas. Pelo menos vocês, quando estão desanimados, sentam no banco para ouvir. O pastor, quando ele está desanimado, ele sobe para pregar. Alguns, quando estão desanimados, não abrem as suas Bíblias em casa. O pastor não tem esse direito. Ele tem que abrir desanimado. E como faz isso, pastor? A gente senta, pega o livro de capa preta, abre e lê desanimado. Seria uma mentira dizer que a gente está sempre inteiro no púlpito. Como foi citado aqui o pastor Paul Washer, uma vez ele foi pregar, ele disse, olha, eu estou aqui como alguém moribundo para pregar para um bando de moribundo também. Eu estou aqui como um mendigo que precisa do pão, tentando levar pão para outros mendigos também. Nós não somos superiores a vocês, nós somos de carne e osso. Qual é a minha esperança? É que nos piores momentos da minha vida, eu tento olhar para o Cristo que me salvou. Como ele bebeu do cálice para eu não beber, como ele me ama, como ele deu a vida por mim, para o fogo não pegar em mim e não queimar nenhum dedo do meu pé. Nenhuma gota do cálice da ira de Deus eu bebi, ele bebeu tudo, como diz Isaías 53, né? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Repare isso, o castigo que nos traz a paz. Como pode um castigo trazer a paz? É o castigo do diabo? Não. É o castigo de Deus que cai sobre ele para não cair sobre mim. E esse castigo caindo sobre ele me traz a paz com Deus. A bandeira branca foi levantada nos céus. O véu se rasgou. E agora Deus está chamando, venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Venham, o caminho está aberto. Eu lembro de uma cena no Antigo Testamento, que é uma das mais lindas do Antigo Testamento. Jacó estava longe de ser um grande homem santo. Ele estava longe de ser um homem santo. Tanto é que alguns chamam Jacó de enganador. Não que o nome dele signifique isso, mas ele recebeu esse título por enganar o próprio pai. Mas em uma das visões de Jacó, ele via uma escada no Antigo Testamento que vinha do céu para a terra. E ele via que anjos subiam e desciam, voavam na escada, subindo e desciam. E eu lembro que Jesus falou para Natanael no Novo Testamento, né? Natanael, vocês verão o Filho do Homem e os anjos do céu subindo e descendo diante dele. O que significa isso? Não tinha escada para subir aos céus. Jesus é a escada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tinha outro meio de se voltar para Deus. Apenas através de Cristo Jesus você tem acesso a Deus. E como eu falei do enterro aqui, das tristezas do ministério pastoral, né? Eu quero repetir aqui algo que eu digo em quase todo enterro que eu faço. Quem leva Jesus para o caixão, Jesus o leva para a glória. Viva em Cristo, mas morra em Cristo. Leve-o para o caixão com você. No último suspiro da sua vida, diga, nada mudou, Senhor, nada mudou. Eu vivi contigo, estou morrendo contigo, nada mudou, Senhor. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Se você não tem paz com Deus, tema e trema. Isso não é uma brincadeira. Deus sabe ser assustador também. Os homens estão pregando um Deus que parece um bichinho de pelúcia. Um Deus que só sabe acariciar. Irmãos, a Bíblia fala, vocês creem em Deus? Tiago diz sim.
E fazem bem, porque os demônios creem e tremem diante dele. Jesus, quando chegou diante do endemoniado de Gadareno, a Bíblia diz que aquele homem caiu de joelho e disse assim: por que vai nos perturbar antes do tempo? O dia do juízo, irmão, será um dia de grande alegria para muitos e será gritos para outros, gritos de horrores e de dores. Como a Bíblia fala, olha, busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque-o enquanto se pode achar, porque haverá um período e um tempo em que não dá mais para achá-lo. Vai ser tarde demais. Olha o versículo 3. Acompanhe comigo que eu tenho pouco tempo. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona. Olhem para mim. Analisando esse texto aqui, parece que o apóstolo ficou louco. Como assim nos gloriamos na tribulação? A gente quer rejeitar a tribulação. Ninguém aqui quer tribulação. Mas aprenda uma coisa. Existem coisas que o cristão só vai aprender quando passar por tribulações. Como o homem uma vez orou: Senhor, me dá paciência, e Deus lhe deu tribulação. Senhor, mas eu pedi paciência e não tribulação. Toma a tribulação, porque a única maneira de você ficar paciente é passando pelo vale. A única maneira de você ter perseverança é passando pela provação. Como eu já disse aqui à igreja, eu nunca vi ninguém na praia com água de coco, pegando um ventinho fresquinho, dizendo: estou perseverando aqui na praia. Não. A gente persevera na dor. É no sofrimento. Existem coisas que só a tribulação pode causar. A tribulação vai te deixando mais forte. Pedro diz assim, que a sua fé, que é mais valiosa do que o ouro, é purificada no fogo. É quando a fé passa pelo fogo. E ela começa a ser queimada, dilacerada pelo fogo. É onde muitos vão embora, não aguentam. Vocês lembram da parábola da semeadura? Eu preguei isso no aniversário da irmã Neuza, na casa dela. Olha, Jesus lançou a semente. O que é a semente? A semente é a palavra que está sendo pregada. Pasmem, tinha gente que não dava ouvido quando Jesus pregava. Enquanto ele pregava, alguns corações aqueciam, como está no relato de João. Mas outros não ligavam e nem se importavam. É assim até hoje. A gente prega e tem gente que não se importa. Enquanto outros choram, outros dormem. Como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer na mesma palavra, na mesma pregação? E Jesus disse, olha, a palavra que é a semente, ela caiu nas terras. E veio as aves dos céus e levaram essas sementes. Outras caíram nas pedras. Mas logo morreram porque não criaram raízes, porque a pedra não deixa a semente criar raiz. Outras caíram no meio do espinho, até deram algum sinal de vida, mas foram mortas porque foram sufocadas pelo espinho. E outras caíram em boa terra e produziram frutos, 30, 60 e 100. E ele explicou, olha, aquelas que caíram sobre o caminho e pelo caminho que as aves levaram, são aqueles que ouvem a palavra, mas o diabo leva. O diabo tira a palavra do coração dele para que ele não se converta. Isso já coloca um temor no nosso coração. Provavelmente, às vezes, quando a gente está ouvindo a palavra, tem um visitante do nosso lado. E nem sempre esse visitante é um anjo Gabriel. Às vezes, esse visitante é um visitante das trevas, para não deixar você ouvir a palavra do Senhor. Às vezes, quando alguns creem, ele está incorporado numa mosca, que fica voando e você fica olhando para a mosca e não ouve a palavra do Senhor. Então, esses são aqueles que o diabo arrebata a palavra do coração dele e eles não se convertem. Agora, a semente que caiu sobre as pedras são aqueles que até ouviram com alegria. Até pareceu que se converteram, mas por não criarem raízes, morreram. Não tem raízes. Aqueles que caíram sobre os espinhos também receberam com alegria. Parece que se converteram, mas Jesus fala, mas os espinhos que são o quê? As preocupações da vida, o desejo pelo mundo, sufocaram esse crente e ele morreu. E aquele que caiu em terra boa, são todos aqueles que receberam a palavra de bom coração. E esses deram frutos, 30, 60 e 100, uns mais, outros menos, mas deram frutos. Então a tribulação produz isso. Se você morre, você não perseverou.
Se você persevera em meio à dor, em meio às preocupações da vida, em meio a tudo. Mas se você sai da fornalha, saiba de uma coisa: a sua fé foi purificada pelo fogo. Você saiu do outro lado mais forte. O seu caráter agora brilha mais. O seu caráter foi moldado pela tribulação da vida. Não olhe para trás e não desista por meio das tribulações da vida. Como diz um teólogo alemão, Karl Barth, o cristianismo é um caminho sem volta, ou deveria ser sem volta. Glorie-se nas tribulações, irmãos, e persevere até o fim. Olha o versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Preste bem atenção aqui. Alguns têm reduzido a obra do Espírito Santo a somente movimentos na igreja. Alguns julgam a igreja assim: olha, se eles fazem tanto barulho ao ponto de o pastor não conseguir pregar, o Espírito está lá. Agora, se eles ficam atentos, prestando bem atenção naquilo que o pastor prega, o Espírito não está lá. Alguns fazem essa distinção boba. Olha o testemunho do Paulinho, que entrou nessa igreja e disse assim: eu fiquei admirado com tanta reverência na hora da palavra, coisa que eu não vi em lugar nenhum. Todo mundo focado, vidrado e ouvindo a palavra do Senhor. O Espírito Santo não pode ser colocado numa caixa. Se tem barulho na igreja, tem o Espírito Santo. Se não tem, não tem o Espírito Santo. Olha, o ministério do Espírito não é reduzido. Em Romanos 5, não tem nada falando de barulho. Em outros lugares tem manifestações dos dons espirituais que nós cremos. Mas olha o que Paulo fala em Romanos 5. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Um dos ministérios do Espírito Santo é derramar o amor de Deus no seu coração. Grava isso. O Espírito Santo é o coração de Deus colocado na sua alma. É o amor de Deus em você. Às vezes o crente precisa clamar: Senhor, derrama o seu amor a mim, Senhor. Faz-me sentir que eu sou amado por Ti, porque o seu amor é irresistível, Senhor. Clama pelo Espírito Santo e diga: me mostre o amor do Pai mais e mais e mais, Senhor. Versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Aí você pode dizer a mim, como alguns já disseram: pastor, eu já caminho com Deus há alguns anos. E me parece que de um tempo para cá eu não sinto mais o amor de Deus na minha vida, pastor. O que está acontecendo? Será que Deus não me ama mais? Será que Deus me esqueceu, pastor? O que houve que parece que o meu coração não queima mais como antes? Eu não sinto mais o amor de Deus como eu sentia, e eu quero que Deus demonstre o amor dele por mim, mas Deus não faz nada, pastor. Esse texto tem uma boa resposta para nós aqui. Quando o texto diz assim no versículo 8, Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Se você não está sentindo mais o amor de Deus, olha para a cruz, porque lá está a maior demonstração de amor pela sua vida. Deus está dizendo: você não sente mais? Você não sente mais arrepios como você sentia antes? Como o homem de Deus uma vez disse, uma das maiores declarações de amor que você pode dar a Deus é permanecer firme em Deus, mesmo não sentindo nada. Porque tem crente que some quando perde as sensações. E creia, quando o Espírito vem, tem um turbilhão que acontece no seu coração. Lágrimas se misturam com glórias, com aleluia, choro. Coisas acontecem, mas eu lembro que quando Deus falou com Elias, a Bíblia é bem clara de dizer: veio um fogo e Deus não estava no fogo. Veio um vendaval e Deus não estava no vendaval. Veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. Então veio uma brisa suave. E então Deus disse: o que você está fazendo aqui, Elias, na caverna? Através da brisa, o Senhor falou com Elias. Nem sempre Deus vai falar com o fogo que você quer que Ele fale. Nem sempre Ele vai vir como um vendaval, com um terremoto. Às vezes Ele virá com uma brisa, porque Deus faz como Ele quer, da maneira que Ele quer e não da forma que você quer.
Mostre-se fiel, mesmo não sentindo nada. Vá até o fim, mesmo não sentindo nada. Lembra do que eu falei sobre as tribulações da vida? É assim mesmo. Ou você acha que Jesus estava sorrindo na cruz? Não. Ele estava dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Era o brado dele na cruz. A maior demonstração de amor por nós é Cristo ter morrido por nós naquela cruz do Calvário. Grava isso, irmãos. Não se esqueça jamais disso, do amor dele pela sua vida. E outra coisa, o meu Senhor costuma buscar todas as ovelhas que se perderam. Se são ovelhas dele, ele vai buscar. Pastor, mas a ovelha nem está esperando mais, mas ele busca. Mas a ovelha nem está sentindo mais, mas ele busca. Senhor, e o filho pródigo que pegou toda a fortuna do pai e foi embora e gastou com prostitutas e tudo, e quando se viu na miséria, quis voltar para a casa do pai. Será que o pai recebe ele? Deus não é como os homens. Quando a gente falha com o homem, ele não nos dá uma segunda chance normalmente. Mas Deus dá várias chances pela misericórdia dele. E ele acolhe o filho pródigo com um abraço. E dá uma festa pela volta do seu filho. Como diz a Escritura, a festa nos céus quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Coisas extraordinárias estão acontecendo nos céus. Quando eu digo para os meus irmãos aqui em conversas teológicas, às vezes eu digo, olha, isso aqui é um lugar físico, né? Nós estamos cultuando aqui agora, isso é real, isso é um fato. Mas o céu também é um lugar. Nesse momento, tem gente passeando no céu. Tem anjo voando. Tem culto no céu também, como o Apocalipse vai nos mostrar. E uma das coisas que me deixaram bem impactado sobre essas coisas que acontecem no céu, foi quando o anjo disse para o profeta Daniel, olha Daniel, você é muito amado, Daniel. A minha pergunta é, como o anjo sabia que Daniel era amado nos céus? Será que o nome dele não era dito nos céus? Eu amo o homem Daniel que está na terra nesse momento. Vá e conte a ele. Será que os nossos nomes não são ditos no céu através da boca do Senhor? Ele não sabe que eu amo. Ele está achando que o meu amor por ele foi embora. Ele está achando que eu me esqueci dele, mas o nome dele está gravado em minhas mãos. Eu não me esqueço das minhas ovelhas. O problema é que nem sempre a gente vai ter anjo vindo no quarto dizer, você é muito amado. E eu perguntaria, como tu sabe? Ele diria, porque eu ouvi Deus dizendo. Eu ouvi Deus no trono dizendo, ele é muito amado. O amor de Deus é tão grande que ele desceu do trono e foi parar numa cruz por nós. Não diga não a esse Jesus como esses homens estão dizendo. Não importa se alimenta os pobres, não importa se é educado, não importa se tem um abraço quente, se rejeita Jesus, é uma pessoa má. Não se rejeita Jesus. Caminhando para o final da mensagem. Versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos do quê? Da ira de Deus. Irmãos, haverá um tempo em que a ira de Deus virá ao mundo. Eu compartilhei com a igreja quando eu comecei a pesquisar sobre as condenações nos Estados Unidos. E eu fui pesquisar as condenações. Uma das condenações era de uma moça loura, branca, nos Estados Unidos. Ela estava alcoolizada e ela passou numa caravana e começou a ofender todos os negros que ela via. E ela começou a amaldiçoar e a ofender eles de tal maneira que não dá nem para pronunciar. E ela foi julgada, e o juiz estava diante dela, ela dizia, mas eu não estava em mim, eu estava fora de mim. Mas não foi você que disse? Não foi você que ofendeu? E ela pegou mais ou menos 15 anos de cadeia. E eu vi aquela jovem. E ela começou a gritar no tribunal, não, não, não. Nunca matou ninguém. Nunca roubou ninguém. Mas falou besteira. Ofendeu quem não deveria ofender. E pegou mais ou menos 15 anos de cadeia. Olha, isso é só um caso pequeno lá. Porque eu vi um jovem que assassinou um menino. Estava diante de um tribunal sério, que é o Tribunal dos Estados Unidos. E esse jovem pegou a prisão perpétua. O grito daquele jovem foi um grito de pavor. Ele nunca mais pisaria na varanda da casa da mãe dele. Ele nunca mais pisaria no quintal da avó dele.
Ele nunca mais abraçaria o pai dele em casa. Agora ele vai passar dos 18 anos até a morte numa prisão. E o grito dele foi de desespero, de dor, de agonia, de angústia. E o outro que o juiz bateu o martelo e o condenou à morte? A pena capital. Nos Estados Unidos tem isso. Porque estuprou e matou uma criança. Vai morrer no tribunal. Quando o juiz bateu o martelo e disse: você vai morrer. O choro foi de um choro sem esperança. Mas ainda assim, para esses tem esperança em Cristo Jesus. Mas haverá um dia que o trono branco vai se estabelecer para te julgar e para julgar todos os que estão aqui. E a Bíblia fala que muitos gritarão de desespero naquele dia. Quando Jonathan Edwards pregou o sermão sobre o trono branco e a ira de Deus, os relatos na história da igreja que as pessoas estavam agarradas na pilastra, com medo, porque achavam que o chão estava afundando e eles estavam indo direto para o inferno no meio do sermão. Então eles agarravam na pilastra. Você não se assusta que esse dia vai chegar? Às vezes quando eu ouço notícia, olha, fulano foi assassinado, eu digo, foi uma alma embora, eu não sei. Tiraram, não é só corpo. O homem não é uma barata que você mata e some. Ele morre, a alma dele vai prestar contas em algum lugar. Jesus falou sobre o rico e o Lázaro. Lázaro estava com Deus, estava no seio de Abraão, e o rico estava queimando no inferno. O julgamento de Deus está vindo, e as pessoas não estão mais pregando essas doutrinas nos púlpitos, porque isso afasta as pessoas da igreja. Não é nem confortável para o próprio pastor da igreja ficar pregando isso. É dolorido pregar isso. Mas é verdade, esse tribunal vai ser colocado diante de todos os homens. A ira de Deus virá sobre todos os homens que não estão em Cristo. Agora, se você está em Cristo e o sangue dele está sobre você, como diz Paulo em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como está escrito, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem a altura, nem a profundidade, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada pode te separar. A ira de Deus virá, mas não sobre nós que estamos em Cristo. Não tem bem me quer, nem mal me quer. Se você está em Cristo, só tem bem me quer. Se você está em Cristo Jesus e persevera em Cristo Jesus, não tem mal me quer para você. Jogue essa flor para o chão e pisa nela. A salvação não é uma sorte. Não conte com a sorte, conte com Cristo. Eu já contei para a igreja aqui, alguns até riram de um relato. Eu não sou muito de ir a médico. Então calhou de eu ter que ir a médico pelas gastrites que eu tenho. E quando a enfermeira falou para mim, olha, você vai ser sedado e você vai dormir, eu falei, eu nunca desmaiei na vida. Eu não sei nem como é isso. Será que eu vou morrer ali? Nunca fui. Falei, eu vou ficar mais ou menos apagado quanto tempo? Ela, um pouco só, mas você vai dormir. Eu fiquei pensando, e se eu não voltar? Aí comecei na sala da enfermeira. Ela saiu, eu fiquei pensando, Senhor, se eu não voltar? E agora? Se ela me sedar e eu nunca mais acordar? Pode acontecer. Porque antes disso tinha uma senhora de mais ou menos 70 anos, ela disse, olha, a senhora não pode ser sedada porque a senhora corre risco. Eu falei, falou de risco. Eu falei, então tem risco. Ela vai me sedar também, eu não sou velho, mas eu posso ir embora. E eu comecei a falar com Deus, e se eu for embora, o que será de mim? E se eu apagar agora, se os meus olhos se fecharem ali na cama do médico? Na cama do hospital, o que será de mim? Foi aí que o Espírito começou a falar ao meu coração, como assim o que será de você? Aí eu comecei a lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Eu comecei a lembrar que a minha fé está nele. Eu comecei a dizer, olha, se eu for sedado e eu morrer, não importa, do outro lado tem uma mão para me pegar. Eu lembrei de John Bunyan dizendo na sua autobiografia, como ele tinha medo da morte, ele ficava, será que se eu morrer eu vou para o inferno ou eu vou para o céu? John Bunyan ficava nisso até que ele chegou à conclusão, olha, quer saber, se eu morrer, eu vou para o outro lado com as minhas mãos vazias para o alto, esperando Cristo me buscar no mundo espiritual. É isso que eu vou fazer. Eu estou decidido, no dia da minha morte, eu vou erguer as minhas mãos do outro lado do rio, e Cristo vai pegar as minhas mãos. E então eu adormeci em paz. E quando eu acordei, eu disse, não vai começar não? Ela, meu filho, já tem 8 minutos, tu está apagado. Eu falei, não acredito. Ela, tu dormiu e nem viu. Eu falei, não vi. Para mim nem começou, ela foi tão rápida. Eu falei, assim é a morte? É papum?
A gente nem sente, é rápido assim. E ali eu saí com o peito estufado pela rua, dizendo, não foi hoje. Mas como eu queria ter a fé de Paulo, né? Como ele diz assim, morrer para mim é lucro. Como pode um homem chegar a esse poder, né? A essa fé preciosa? Paulo chegou a dizer, aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser rico, mas também sei perder tudo. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece não é a riqueza e nem a pobreza. Quem me fortalece é Cristo. Então Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Posso estar saudável naquele que me fortalece. Posso perder tudo naquele que me fortalece. Posso estar doente naquele que me fortalece. Pois quem me fortalece é Cristo. Olha a parte final do texto. Vamos ler o 10 e o 11 e assim encerrar. Se quando éramos inimigos de Deus, olha a inimizade de Deus aqui. Nós éramos inimigos. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora. Agora o quê? O texto explica. Tendo sido reconciliados com Deus. Seremos salvos por sua vida. A bandeira branca foi levantada nos céus. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nós fomos reconciliados com o nosso Criador. Muitas pessoas estão adorando muitos espíritos por aí hoje. Está tendo uma busca até pelo satanismo aí hoje. Eu já disse para a igreja uma vez que o maior aconselhamento, para a igreja não, vou dizer agora a primeira vez para a igreja, nem era para eu dizer isso, mas já foi. O maior desafio que eu passei no ministério do aconselhamento, que é um ministério também pastoral, foi quando eu tive que aconselhar um jovem de 15 ou 16 anos que estava se afundando no satanismo. Foi uma das piores opressões que eu senti em minha vida. Vinha no quarto, vinha na sala, vinha na rua. Naquele período foi um dos maiores desafios que eu tive. Deu vontade de dizer, quem quer ser pastor, que venha ser agora. Assuma o meu lugar. Foi uma das maiores opressões que eu senti. Graças a Deus esse rapaz se safou. Mas ele estava inventando a ler coisas de druidas, de celtas, de satanismo e tudo mais. E ele já era meio... Enfim, ele vai estar, provavelmente, de repente ele ouve isso aqui, eu não vou falar mais nada. Mas graças a Deus ele está bem hoje, mas foi uma das maiores opressões da vida. Lidar com essas coisas são fortemente opressivas. Ou fortemente perigosas. Irmãos, há uma busca por espíritos por aí. As pessoas indo em centro, invocar espíritos, querendo conversar com demônios e tudo mais. E uma vez eu conversando com um jovem, eu disse assim, olha, eu só tenho uma pergunta para fazer. Diante de todos os espíritos que se colocam diante de mim pedindo adoração, porque o diabo pede adoração, né? A minha pergunta é uma só. Quem de vocês aí que estão enfileirados, quem de vocês me criou? Levante a mão. E nenhum espírito levanta. Quem de vocês levanta? Levanta. Quem me criou, levante a mão. Porque eu só estou disposto a me ajoelhar perante o espírito que criou a minha alma. Quem me criou aqui, levante a mão. E todos estarão de mãos baixas. Mas Deus levantará as mãos no céu dizendo, eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou o Criador do homem de tudo o que existe. Eu sou o único digno de receber a honra, a glória e o poder. Então é hora de imitar Jesus e dizer, como ele disse no deserto, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto e somente a eles adorarás. É só a um espírito que eu entrego a minha mente e o meu coração. É só a um espírito que eu invoco. É só um espírito que eu digo, toma todo o meu ser, porque em ti eu confio. O Senhor só fará bem para a minha alma. Grave essa mensagem, nós fomos reconciliados com o nosso Criador. Não precisa mais de espírito nenhum. Não precisa de adoração a anjos. Não precisa se prostrar a nada. Nós fomos reconciliados com Deus. Não saia daqui hoje sem pedir, Senhor, toque em minha alma. E leva-me, Senhor Deus, para os teus atos. Que Deus abençoe sua vida. Meu tempo se encerrou. Cravado, 9 horas. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Eu peço que Satanás não leve a mensagem do coração de ninguém hoje à noite aqui. O Ministério de Louvor pode vir.
Vamos orar ao Senhor. Tiveram muitas homenagens ao pastor da igreja, mas a honra e a glória de Jesus Cristo. A palavra dele tomou a primazia do culto. E isso é muito bom. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, o Senhor sabe, Senhor, que eu sou um moribundo pregando para pessoas também moribundas, Senhor. O Senhor sabe que eu sou um vaso de barro, ó Deus, e que eu não me glorio em mim mesmo, mas somente em Ti. E eu sei que tem um monte de vasos de barro agora escutando a Tua oração e a Tua palavra. Eu oro, Senhor Deus, que a Tua palavra venha como flecha nos corações. E que os joelhos se dobrem diante de Ti, Senhor Deus. Essa é a minha oração. É uma simples oração, mas se o Senhor fala como brisa, eu também falo. Alcance os corações. E aqueles que já são crentes em Cristo, que permaneçam cada vez mais em Ti. Que fiquem mais fortes, Senhor. E que passem pela tribulação e saia dela, Senhor Deus, mais valentes e mais pacientes para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor agora de todo o coração.